Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão do PHP. Até a aula passada nós vimos algumas instruções do PHP, algumas características da linguagem do PHP, revisamos, né? E chegamos até a parte de estruturas de repetição. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho e relembrar um pouquinho da estrutura de arrays, tá? Então, eu trouxe um conteúdo para vocês aqui e eu vou passar ele. Eu espero que vocês tenham conseguido revisar o PHP, tenham conseguido rodar o XAMPP, instalar o XAMPP, feito um exemplo, né? Ter começado a fazer a lista ou terminado de fazer a lista de exercícios. No plantão de hoje, né, de quinta-feira, vou estar online para tirar as dúvidas de vocês. Então, array. O que seria array? Array, também chamado de variável multidimensional. Para que a gente utiliza isso? O array ele tem uma característica muito interessante, porque é uma variável, só que ela tem a capacidade de armazenar mais de um valor do mesmo tipo, né? Então, imaginem uma situação onde eu tenha 10 números inteiros e eu queira armazenar esses números. Ao invés de eu criar 10 variáveis, eu posso criar um array de inteiros e armazenar os 10 valores dentro dessa mesma variável. Então, essa variável é muito interessante, né? Principalmente no futuro que a gente vai ter um código PHP que vai conectar com um banco de dados e vai enviar consultas a esse banco. Uma consulta ao banco de dados, ela pode ter um ou mais resultados. Então, como que eu armazenaria isso? Então, o próprio PHP, o retorno de uma consulta do banco já é um array, tá? Então, essa é a facilidade, né, da linguagem para trabalhar com mais de um tipo de valor do mesmo, mais um tipo de dado do mesmo valor, tá? Mais de um valor do mesmo tipo. Desculpem. Então aqui, ó, como que eu faço no PHP para criar uma variável do tipo array? Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu utilizo, assim como qualquer variável, o símbolo reservado do PHP, cifrão, e o nome da variável. Nesse exemplo, eu usei o nome array. Nem é um bom caso aqui de usar isso, né? Pois eu vou comentar por quê. Então ficou cifrão array. Se eu quisesse colocar outro nome, poderia ser cifrão A, cifrão B, cifrão nome variável, cifrão X. É o nome que eu quero dar para minha variável. E eu que vou definir qual o nome eu acho mais interessante, tá? Igual, né, que é o símbolo de atribuição. E aí eu uso uma palavrinha reservada do PHP. Por isso que eu comentei que usar o nome array não é muito interessante, porque ele é igual a sintaxe, né, a uma função do PHP. Então, nesse exemplo aqui, ó, então, criei uma variável que eu chamei de array, igual array, e aqui eu já posso inicializar a variável com valores. Então, eu estou criando a variável e já atribuindo alguns valores para ela, tá? Então, ficou array igual array e recebe os valores 1, 2, 3. O que é interessante lembrar de array? Vocês possivelmente já viram array na linguagem C, mas o que é interessante, ó, esse array aqui, ó, são duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, o tamanho do array e as posições do array. Aqui tem muita confusão, os alunos confundem muito, tá? Esse array aqui, a capacidade dele, né, de acordo com como eu declarei aqui, são 3. Ou seja, eu consigo armazenar 3 elementos. No caso, eu estou armazenando o 1, o 2 e o 3. O que tem que tomar cuidado? Que as posições do array começam na posição 0. Então, se ele tem 3 posições, ele vai de 0 a 2. Então, se você contar posição 0, 1 e 2, eu tenho 3 posições. Então, tem que tomar cuidado que o valor que eu tenho de tamanho vai ser diferente das posições. Então, quando vocês forem fazer uma estrutura de repetição para percorrer esse array, tem que sempre parar numa posição antes do tamanho dele, né? Então, se o tamanho deles é 3, você vai percorrer de 0 a 2, ok?
Aqui embaixo tem uma outra forma de eu criar um array. Eu simplesmente coloco o símbolo do colchetes e os valores. Tudo bem? Beleza. Eu mudei aqui sem querer, pessoal. Desculpem. Uma outra coisa, aí uma característica até do PHP, pessoal, é que o PHP permite eu criar o que a gente chama de array associativo, né? O que seria isso? Um array associativo, eu posso definir um apelido para a posição, né? Lembra que eu falei que o array ele trabalha com a posição de 0 até... começa em 0, né? Então, um array de 3 posições vai de 0 a 2, né? Só que aqui existe a possibilidade de eu criar um apelido. Em algumas situações é interessante. E aí, ao invés de acessar pela posição, eu acesso o dado pelo apelido. Tá? Então, aqui o exemplo. Ó. Criei a variável array, instanciei a array e estou falando que a posição 0, o apelido dela vai ser chave. E o valor da posição 0 vai ser 1. A posição 1, o apelido vai ser chave 2. E o valor da posição vai ser PHP. E a terceira, o terceiro valor, que está na posição 2, o apelido vai ser chave 3 e o valor vai ser false. Aqui eu estou usando 3 tipos de dados diferentes, se vocês observarem. Ó. Na primeira posição, que é a posição 0, eu estou armazenando um valor do tipo inteiro. Na segunda posição, que é a posição 1, que eu dei o apelido de chave 2, eu estou armazenando um valor do tipo string. E na terceira posição, eu estou armazenando um valor do tipo booleano, verdadeiro ou falso. Ok? Mas de novo, troquei. Desculpa, é que eu troco aqui do teclado, tá indo para o último slide, para a minha cena de finalização. Como eu comentei com vocês, não vou ficar fazendo corte, tá? Esses erros que vão acontecendo na gravação, eu vou deixar até para ficar como se fosse uma aula mais natural, tá? E aí? Beleza, então eu mostrei como é que declaro um array, mostrei como é que eu instancio um array, né? E agora eu tenho que mostrar para vocês como que eu acesso um valor de array. Como eu comentei, é muito importante saber qual a posição que eu quero acessar. Seja ela uma posição por índice numérico ou um índice associativo, né? Então toda posição, todo o valor do array é acessado pela sua posição. Então no caso aqui, ó, se eu quero acessar o valor da primeira posição, eu coloco o nome da minha variável, abro colchetes e o índice que eu quero. No exemplo aqui, ó, o índice está 0. Então, esse comando aqui, ó, echo, né, o comando do PHP para exibir uma informação na tela. O que eu quero exibir? O valor da posição 0 do array. Nesse exemplo, o valor da posição 0, qual que é? É o valor 1. Ele também recebeu um apelido aqui. Ao invés de acessar como 0, eu poderia acessar como chave 1. Tá? Nesse caso, porque eu criei um apelido. Nesse exemplo aqui, não. Tá? Não tem apelido. Então, eu só consigo acessar com 0, 1 e 2. Tudo bem? Opa. Aqui, acesso o valor da posição 1 e o valor da posição 2. Tá? Nota que, novamente, vou frisar isso. As posições começam em 0. Então, tomem cuidado para, por exemplo, aqui nesse caso, você colocar um array 3. Não existe a posição 3, vai dar um erro. Ele tem 3, o tamanho dele é 3, mas as posições vão de 0 a 2. Se o array for associativo, eu consigo acessar ele pelo apelido que eu dei para o índice, né? Então, lá no exemplo anterior, eu criei um apelido, né? Chave 2, por exemplo. Eu consigo acessar com chave 2. Pessoal, só tomem o cuidado, agora que eu estou observando isso aqui, ó. Se vocês forem copiar o código do slide, tomem cuidado que às vezes o PowerPoint ele muda o caractere aqui, ó, aspas. Isso aqui seria aspas, tá? O PowerPoint mudou. Então, provavelmente, na hora que você copiar e colar esse código, não vai funcionar. Ele vai substituir isso aqui. Você vai ter que remover e escrever aspas duplas normal, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, ele está imprimindo o conteúdo do array no índice chave 2. Tá? Qual que é o índice chave 2? Vamos voltar lá para ver. O índice chave 2, ó, é esse cara aqui. Qual que é o conteúdo dele? PHP. Tá?
Beleza. Aqui que eu estou fazendo? Estou atribuindo. Eu quero atribuir o valor 2 no array na posição que eu dei o nome de chave 2. Tá? Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Então, o que nós vimos até agora? Como criar um array, né? Como exibir um valor de uma posição do array, seja ele associativo ou não. Tá? Normalmente, só justifica eu usar um array se eu for armazenar mais de um valor do mesmo tipo. Correto? Porque senão eu crio uma variável. Sendo assim, para mim listar os valores, todos os valores que estão armazenados naquela variável do tipo array, eu preciso criar uma estrutura de repetições, né? E essa estrutura, ela tem que ter a capacidade de percorrer posição por posição do meu array para poder acessar ou imprimir os dados, né? Então, como que eu percorro o array? Primeiramente, eu preciso criar uma estrutura de repetição, e essa estrutura ela vai da posição inicial até a posição final. Lembrando que posição final é diferente do tamanho do array. Isso que é importante. Então tem que tomar cuidado com o seu for, né? No PHP existe uma estrutura de repetição que é mais focada quando eu estou usando arrays. Nesse tipo de estrutura de repetição, eu não fico muito preocupado em colocar início e fim. Ela já é um pouco mais inteligente. Ela sabe que posição que tem que começar e que posição que tem que terminar. Essa estrutura é o for each, tá? Então, o exemplo aqui de baixo utiliza essa estrutura, for each. Como que ela funciona? Vamos ver, ó. Então, ó, como que é a sintaxe dela, como que eu escrevo ela. Eu começo o comandinho com for each, abro parênteses, coloco o nome do meu array, da variável que eu dei para o meu array. No meu exemplo aqui, eu dei o nome de array, tá? Aí, eu uso esse comandinho aqui, ó, espaço s. Aqui eu coloco o apelido que eu vou dar para o meu índice. Lembra que a gente viu a questão dos arrays associativos? Então ele fala que todo índice, a cada passada do array, vai ter o apelido de chave. Aí eu faço igual, maior, que aponta para o valor. Então, para mim, exibir o valor que está dentro desse índice é a variável valor. O que significa essas duas variáveis aqui? São as variáveis que eu preciso utilizar para mim saber o conteúdo do índice, o valor do índice e o valor que está armazenado dentro da posição daquele índice no array. O exemplo aqui, ó, o que ele está fazendo? A cada passada do for, ele vai imprimir alguma coisa. O que está sendo impresso aqui na tela? Eu estou usando uma tag HTML, a gente sabe que a gente pode fazer isso no PHP. Coloquei aqui entre chaves, está sendo impresso o seguinte: o valor da chave, que seria o número do índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim dependendo do tamanho do meu array. 2 pontos, o conteúdo daquela posição do array, dentro da variável valor. Então, fazendo dessa forma aqui, sempre ele vai imprimir, até terminar o conteúdo do array, ele vai imprimir o número do índice e o conteúdo que está armazenado nessa posição do array. Todas as vezes até finalizar o array. Essa é uma das formas. Se eu quiser utilizar o for normal, o do while, eu posso. A única questão é que aí eu não vou trabalhar dessa forma. Eu vou colocar o array e aí dentro do colchetes eu coloco a posição. Eu aconselho vocês utilizarem desse jeito aqui. No meu entendimento, é mais fácil, mais tranquilo para vocês trabalharem. Ok, pessoal? Beleza. Vamos imaginar agora uma situação em que eu tenha que adicionar mais elementos no array. Então, eu já tenho um array, ele já está preenchido com algumas coisas, mas eu preciso adicionar mais coisas nele durante o meu código, né? Durante a execução do meu código. Tá? Uma das formas de fazer isso é usando a função arrayPush. Tá? O arrayPush, o que ele faz? Ele pega e adiciona um elemento no final do seu array. Então, nesse exemplo aqui de baixo, o que está acontecendo? Ó, eu tenho um array,
eu chamei ele de cesta. O nome que eu dei para essa variável do tipo array foi cesta. Estou instanciando ele e já atribuindo dois valores para ele, laranja e morango. Então, o array cesta na posição 0 vai receber laranja, o array cesta na posição 1 vai receber morango. Só que aí eu quero adicionar mais duas frutas nesse array aqui de frutas. Como que eu posso fazer isso? Eu utilizo o método aqui, a funçãozinha arrayPush, coloco o nome da minha variável do tipo array, vírgula, depois eu vou colocando os valores que eu quero adicionar. Nesse exemplo aqui, eu adicionei dois valores, né? Melancia e maçã. E aí eu estou usando aquele print que é para debugar, né? Mais usado para debugar. Ele vai imprimir tudo que tem dentro da variável cesta. Mas se eu quiser imprimir mais legível para o usuário, ou se for uma listagem no caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um for each e percorrer a variável cesta as, chave, igual maior valor. E aí eu poderia imprimir linha por linha, formatar isso. O printr ele vai exibir o valor, mas sem formatação. Ok? É mais para o desenvolvedor isso aqui, não para o usuário final. E aí existe a opção de eu criar arrays multidimensionais. O que seriam isso? É um array que dentro dele tem um ou mais arrays. Isso pode acontecer, vocês podem precisar, dependendo de uma determinada situação, vocês podem precisar criar esse tipo de variável, né? Como que eu faço isso então? É praticamente igual. O que está sendo feito aqui? No exemplo, eu criei uma variável que eu chamei de linguagens, instanciei ela vai ser um array. Na primeira posição 0 desse array, eu vou ter um outro array, onde na posição 0 vai ter armazenado PHP e na posição 1 vai estar armazenado PHP Hypertext Preprocessor. Na segunda posição desse array, que seria a posição 1 desse primeiro array, eu vou ter um outro array, onde eu vou ter SQL na posição 0 e Structure Query Language na posição 1. Tá. E aí eu pergunto para vocês, o que vai ser impresso aqui? Aqui, se eu quero acessar um valor aqui de dentro, o que eu tenho que fazer? O que está sendo feito aqui? O que vocês acham que vai aparecer aqui? Eu estou imprimindo linguagens. Quem que é linguagens? É esse array aqui de fora. 0. Quem que é 0? É esse array aqui. Certo? E 1. Quem que é 1? Esse cara aqui. Correto? Se eu colocasse 0, 0 aqui, se eu colocasse 1, 0 aqui, 1, 1 aqui, tudo bem? Então, 0, 1, ele vai imprimir, acho que vocês não estão vendo o meu mouse, tá? Vou falar que agora que eu percebi isso, 0, 0, ele vai imprimir PHP. Por quê? O primeiro array na posição 0. Quem que é a posição 0 do primeiro array? É esse primeiro array aqui de baixo. Tá? E quem que é a posição 1 desse primeiro array? É PHP Hypertext Processor. Então, 0, 1, o que ele vai imprimir? PHP Hypertext Processor. Se fosse 0, 0, ele iria imprimir PHP. 1, 0, quem que ele vai imprimir? SQL. 1, 1, quem que ele vai imprimir? Structure Query Language. Ok? É isso. Então aqui são as referências, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, só acessar aqui as referências para dar uma olhada. Para ajudar vocês, quando a gente estava tendo as aulas presenciais, eu tinha feito uma listinha, vocês chegaram a entregar essa lista, mas como já faz algum tempo, eu refiz essa lista e mudei algumas informações dela para vocês praticarem um pouco essa questão do array. Vou mostrar essa lista para vocês aqui. É bem simples, tá, pessoal? É uma lista com 2 exercícios. Deixa eu ver se eu melhoro essa visão aqui para vocês, que não está legal. Aí, aqui ficou melhor, né? Vou até aumentar aqui, fica melhor aqui para vocês, Vou aumentar aqui. Beleza. Então são 2 exercícios, só para praticarmos um pouquinho a questão de arrays.
é bem parecido com a outra lista, eu inverti algumas coisas, né? Então aqui, nesse primeiro exercício da outra lista, era para subtrair, aqui eu mudei um pouco, ó. Então é para mim criar um array de 8 posições. Esse array, usuário que vai informar 8 valores. E aí eu tenho que pegar esses 8 valores, descobrir qual que é o maior. O maior valor, e aí eu tenho que somar esse valor a todos os outros elementos do meu array, do meu vetor. Segundo exercício, também modifiquei para fazer uma pesquisa com 5 pessoas, ou seja, eu vou ter um formulário, naquela história toda. Sempre no PHP eu vou ter primeiro um formulário para entrar com os dados do usuário, depois o código PHP. Segundo exercício, eu vou fazer um sistema que vai fazer uma entrevista com 5 pessoas. Para cada pessoa, ele vai ter que ler a seguinte informação: a altura e o sexo da pessoa. Então, depois que eu pedir os dados, eu tenho que saber informar o seguinte. Então, eu vou entrevistar 5 pessoas, para cada uma delas vai ter 2 valores: altura e sexo. Pessoa 1, altura e sexo pessoa 1, pessoa 2 e assim sucessivamente. Depois que eu tiver todos esses dados lá na linguagem PHP, então isso aqui é o formulário. Eu tenho que bolar um formulário que consiga fazer essa leitura de 5 pessoas com 2 dados cada uma. No caso aqui, eu teria que ter um formulário com 10 campos de entrada. Tá? Uma das formas de fazer é essa. Pode pensar outras também, mas você pode fazer dessa forma. Depois que eu li esses dados lá no PHP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o usuário qual é a maior altura da turma, qual é a média da altura dos homens, por isso que eu tenho que saber o sexo aqui, e a média da altura das turmas. Basicamente, o que eu tenho que ter aqui para resolver esse exercício? A maior altura da turma, eu tenho que comparar com todas as alturas anteriores. A média da altura dos homens, então eu tenho que ter um contador para armazenar quantos homens tem, e depois eu tenho que somar a altura de quando for um homem e dividir pelo número desse contador de homens. E a média da altura da turma? Eu somo todas as alturas e divido por 5, que são o número de pessoas entrevistadas. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa listinha para treinar um pouquinho de exercícios. Vou deixar disponível a partir de hoje. Vocês têm aí 1 ou 2 semanas para realizar essa lista. Eu vou deixar umas 2 semanas, tá? Não vou ficar muito essa questão de fechar a entrega, não. Vou deixar mais aberto. Na semana que vem, quem tiver dúvida dessa lista pode conversar comigo. Essa semana é para tirar dúvidas da lista da semana passada. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje, foi uma aula um pouco mais curta, mas é um assunto um pouco mais complexo do que a primeira parte da revisão. Ficou faltando um pedacinho, que é a parte de sessão. Assim como aconteceu na aula presencial, eu separei sessão de array. Tá? Sessão é um array, nós vamos ver depois, mas eu preferi separar para não ficar muito conteúdo de uma vez só. Então eu prefiro que vocês aprendam bem a questão de array, para depois a gente tratar a sessão individualmente. Ok? Então é isso, boa semana a todos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje à noite eu vou estar lá, entrem lá para conversar comigo, tirar suas dúvidas. E é isso, boa sorte para todo mundo aí, fiquem com Deus. E tem os meus contatos que eu vou deixar aqui para vocês para finalizar a aula, beleza? Falou, pessoal!